Salmo de número 121. Ok? Não é 21, é 121. Ok? Alguns estavam no 21, né? É o 121. Salmo 121. Cântico de peregrinação. Tem um pouco a ver com o que a irmã Luzia leu para a gente também. Salmo 121 diz assim a palavra de Deus: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Até aqui a palavra de Deus. Amém? Irmãos, eu quero que você pense por um instante no maior momento de angústia que você passou. Alguns talvez passaram recentemente, né? Alguns até tomaram alguns pontos, né? Como o irmão Luiz estava falando ali, o irmão Assis. Mas agora pense em um momento de angústia que você passou recentemente. Aquela hora em que parece que o chão some, que as portas se fecham e uma sensação de impotência toma conta do seu coração. Quando o desespero bate, qual é a nossa primeira reação? Geralmente nós olhamos para o redor. Nós procuramos um amigo, procuramos um especialista, procuramos uma solução financeira. Nós procuramos desesperadamente por socorro. E talvez já tenha passado por um momento de extremo desespero. O Salmo 121, ele é conhecido como o Cântico dos Degraus, ou o Cântico de Romagem, ou o Cântico de Peregrinação. Ele era cantado pelos peregrinos de Israel, os viajantes de Israel, que eles viajavam de suas cidades até Jerusalém, pelo menos uma vez ao ano, mas geralmente 3 a 4 vezes ao ano, para as festas anuais. Então, aqueles que moravam em cidades longínquas, mas eram judeus, pelo menos 3 a 4 vezes ao ano, nas festas anuais, eles viajavam longe até chegar a Jerusalém. Pense então nessa cena. Eles viajavam a pé, muitas vezes em caravanas, subindo as montanhas de Judá. Aqueles caminhos eram íngremes, eram perigosos, eram cheios de curvas, aonde ladrões se escondiam e feras também ficavam à espreita. Eram caminhos perigosos que eles faziam para participar das festas anuais. Ao olharem para aquelas montanhas ao redor, eles poderiam sentir um medo profundo do que se escondia ali. Ou talvez sentissem a sensação, a tentação, melhor dizendo, de buscar ajuda também nesses altares dos ídolos que ficavam nessas montanhas. E é nesse cenário de insegurança, é nesse cenário de caminhada perigosa, é nesse cenário em que muitas pessoas nessas caminhadas, por tentarem adorar o Senhor, mas também adoravam outros ídolos, clamavam aos seus deuses, ao invés de clamar
ao Senhor. Ele olha para os montes e faz a pergunta que todos nós fazemos na maior crise de nossas vidas: quem poderá me ajudar? De onde vem o meu socorro? Hoje nós vamos descobrir então, através da palavra, que a nossa segurança não falha. O nosso guarda não falha. O nosso guarda não dorme. O nosso guarda não nos abandona. Veremos então hoje que o nosso socorro não vem de coisas criadas, de bens materiais. O nosso socorro vem do Criador, o Deus que fez o universo e é o mesmo que não dorme para guardar a nossa vida. Este é o nosso Deus e é isso que nós veremos hoje. Versículo 1 e 2, então, diz que o nosso único socorro, a única forma de termos auxílio, vem do Senhor. O salmista, ele começa clamando o seguinte: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? Ele olha para as montanhas, ele avalia o perigo e as falsas seguranças. É possível que o salmista aqui esteja olhando para os postes de ídolos, ou então aquelas construções que se faziam a outros deuses no alto do monte. Ele está dizendo, eu olho então os meus olhos para esses postes ídolos. Eu olho os meus olhos para o monte, para esses outros deuses. Ou então ele está olhando para alguma forma, talvez estava no vale e pensando que o seu auxílio desceria da montanha para o auxiliar. Mas o salmista descobre que o seu auxílio não estava em nenhum lugar como esse. Nós também, meus irmãos, agimos como quem procura socorro nos, entre aspas aqui, nos montes deste mundo. Geralmente nós confiamos excessivamente em pessoas ou coisas para nos ajudar. Nós depositamos toda a nossa esperança em um médico para tratar a nossa doença. Não, agora eu descobri que aquele médico, ele vai tratar a minha doença. E muitas vezes não é o que acontece. Nós confiamos num remédio para aliviar a nossa dor. Nós confiamos num psicólogo para nos ouvir. Nós confiamos no gerente do banco para resolver a nossa dívida. Ou nós confiamos em um bom amigo para nos aconselhar. Meus irmãos, tudo isso que eu alistei aqui são coisas boas, não são coisas ruins, são úteis, são necessárias. E Deus usa cada uma delas como instrumentos da sua graça, da sua misericórdia. Mas, meus irmãos, sem Deus, essas coisas são apenas recursos humanos limitados. O médico, ele pode tratar, mas a cura vem de Deus. O remédio, ele pode aliviar, e são bons, mas quem sustenta a vida é o Senhor. Você pode pagar caro em remédios, você pode pagar caro em hospital, em plano de saúde, e mesmo assim acontecer algo súbito contra você e amanhã você já não está mais vivo, mesmo pagando muito caro em todas essas coisas. O amigo, ele aconselha, e é bom termos grandes amigos, mas o amigo não pode trazer paz, porque a única pessoa que nos traz paz é o Deus da paz. De onde vem, então, em última instância, o nosso socorro? O salmista responde com firmeza. E no versículo 2 ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E há um detalhe aqui.
Ele clama ao monte. Ele diz que ele olha para os montes, mas ele descobre que o seu socorro não vem de coisas criadas. O pastor John MacArthur, ele comenta o seguinte: o salmista não olha para a criação, mas sim para o Criador, em quem espera o seu socorro. O nosso auxílio, meus irmãos, não vem de deuses inventados, de um pedaço de madeira, de um santo padroeiro ou de simpatias religiosas. Vem do próprio Deus, o construtor do universo, aquele que falou e as estrelas passaram a existir. É o mesmo Deus que estende a mão para te socorrer quando você clama a Ele. Se o seu socorro está no Senhor, então você pode descansar. E é o que então o salmista vai tratar, versículos de 3 a 8, falando sobre como que o Senhor nos protege. De que forma o Senhor nos protege? Se o nosso socorro ele vem de Deus, então como que Deus promete nos socorrer? Primeiramente, versículos de 3 a 4, o Senhor nos protege em todo o tempo. Quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor então nos protege em todo o tempo. O Senhor nos protege de maneira ininterrupta. Deus não tira férias, Deus não tira cochilos, Deus não se distrai com o celular. Deus nunca perde a atenção. O texto diz: Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Meus irmãos, talvez vocês se lembrem da história, e quando eu estava estudando esse texto, logo me veio a história de Elias. Talvez você se lembre dessa história lá em 1 Reis 18. Haviam 450 profetas do falso deus Baal. Eles clamavam desde a manhã até o meio-dia para que o Deus deles mandasse fogo do céu. Eles gritavam, dançavam, se cortavam com espadas e lanças, mas nada acontecia. Baal não atendeu a eles. Baal estava em silêncio. Foi então que Elias, de uma maneira bem sarcástica, ele começa a zombar desses adoradores de Baal. E Elias ele diz: gritem mais alto! Quem sabe o seu Deus está meditando, ou está ocupado, ou está viajando, ou talvez esteja dormindo e precise ser acordado. Bem sarcástico, Elias. Os profetas de Baal, eles serviam a um Deus surdo e adormecido. Na verdade, eles serviam a Deus algum, porque não existia Deus Baal. Mas Elias sabia muito bem que o Deus de Israel, o nosso Deus, não sofre de sonolência. E quando Elias faz uma oração simples, de poucos segundos, o Deus que não dorme responde com fogo do céu, consumindo o sacrifício no mesmo instante. Irmãos, essa verdade deve nos trazer um conforto imenso. E é por isso que é muito importante nós lermos as histórias bíblicas, porque nos ensinam sobre quem é este Deus. Quando você deita a sua cabeça no travesseiro e apaga, exausto do seu dia, da luta do seu dia, o seu Deus continua acordado, continua vigiando a sua casa, continua vigiando os seus filhos, continua cuidando do seu amanhã. Porém, nós precisamos clamar por esta proteção. E se algum mal bater à nossa porta, sabemos que, como diz
Romanos 8, 28. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Nós devemos amar e confiar no Senhor. Nós devemos colocar o nosso socorro, nosso pedido de socorro em Deus. Até nas aparentes derrotas, o Deus que não dorme está tecendo a nossa vitória espiritual. Quando nós clamamos ao Senhor, nós podemos ter certeza que o nosso Deus nos protege em todo o tempo. Segundo, o nosso Deus, o Senhor, nos protege em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Versículo 5 ao versículo 6 diz o seguinte: o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. A imagem aqui é de um cuidado extremo. Deus, ele é como um escudo, como um abrigo que te protege de qualquer mal, que qualquer ambiente desta terra, de qualquer intervenção natural possa te ferir. Em qualquer lugar que você vá, a sombra do Onipotente, como nós já vimos lá no Salmo 91, está sobre aqueles que clamam ao Senhor. Para entendermos a profundidade disso, nós precisamos lembrar de como que Deus protegeu o povo de Israel no deserto durante 40 anos. 40 anos. Imagine só, possivelmente milhões de pessoas saindo da escravidão, caminhando por um deserto árido, hostil, sem estradas, sem supermercados, sem hospitais, sem remédio, sem exército treinado. Humanamente, esse povo de Deus saindo do Egito morreria em uma semana, se não fosse pelo cuidado de Deus. Mas veja 4 formas impressionantes como a sombra de Deus protegeu o seu povo. Primeiro, Deus no deserto, quando as temperaturas eram extremas, que faz um calor insuportável de dia e um frio congelante à noite. É assim que é no deserto. No dia faz muito quente, mas à noite é muito frio. Deus providenciou, entre aspas aqui, um ar-condicionado durante o dia e um aquecedor durante a noite. Durante o dia, uma coluna de nuvem cobria o fogo com uma grande sombra, protegendo-os do sol escaldante. E à noite, esta nuvem se transformava em uma coluna de fogo, iluminando o acampamento e aquecendo a todos ali. Deus era literalmente o escudo deles durante o dia e durante a noite. Segundo, não havia como plantar ou colher no deserto. Então Deus fez chover pão do céu todos os dias. O maná aparecia todas as manhãs. E quando eles começaram a sentir falta de carne, quando a sede apertou, Deus providenciou codornizes, Deus providenciou água potável para que eles pudessem se alimentar, para que eles pudessem beber. Deus fez jorrar água limpa e fresca de dentro de uma rocha seca. Terceiro, Moisés relata um detalhe absurdo lá em Deuteronômio 8:4, que durante 40 anos de caminhada pesada na areia e nas pedras, as roupas do povo, durante esses 40 anos, não se desgastavam, e os pés deles não ficavam inchados, e as suas sandálias
eram preservadas. Meus irmãos, um tênis, talvez se você for bastante econômico como eu, e que não gosta de comprar tênis, vai durar aí os seus 5, 10 anos talvez. Talvez tenha algum irmão que tenha um tênis que dure um pouco mais. Mas você pensa durar 40 anos, uma sandália, possivelmente de couro, durando 40 anos. Deus cuidou até mesmo disso. E por fim, Deus cuidou contra a proteção dos inimigos e contra maldições contra o povo. Logo que eles saem do Egito, os amalequitas atacam covardemente os mais fracos ali pela retaguarda, mas Deus dá a vitória enquanto Moisés mantinha as suas mãos levantadas. Mais tarde, um rei inimigo contratou o profeta chamado Balaão para amaldiçoar Israel. Balaão tentava abrir a boca para lançar a maldição, mas Deus mudava as palavras no ar e só saíam bênçãos. Só saía bênçãos. Deus blindou o seu povo contra as forças espirituais do mal. Nem maldição pegava neles. No Antigo Testamento, meus irmãos, essa proteção espetacular era para o povo de Israel no deserto. Era algo específico. Mas a boa notícia é que por meio de Jesus Cristo, essa proteção se expande para a sua igreja de forma espiritual. Todo aquele que crê no Senhor é guardado e suprido por Ele em qualquer deserto desta vida. O Senhor nos protege em qualquer lugar. E por fim, meus irmãos, o Senhor nos protege de qualquer mal. Versículo 7 e versículo 8 vai falar sobre isso. Primeiramente, versículo 7, ele afirma o seguinte: o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Preste muita atenção para não termos uma visão romantizada aqui. O texto não está nos dizendo que nós nunca sofreremos, mas significa que Deus não deixa nenhum mal te atacar sem a permissão dele. Se você tem buscado ser um servo fiel ao Senhor, tudo que acontece em sua vida de mal é sob a permissão de Deus, para te amoldar à imagem de Cristo Jesus. Já é citado várias vezes, mas quando nós olhamos para Jó, isso é bem claro. A vida de Jó é bem clara sobre isso. O homem mais justo que existia na terra, e se estivesse em nosso meio, seria o homem mais justo do nosso meio também. Porque é um homem extremamente fiel. E Deus só permitiu Satanás tocar na vida dele, mas não tirar a sua vida. Deus permitiu que o mal acontecesse. Mas passado toda essa provação, Deus deu em dobro tudo aquilo que ele tinha. Deus deu muito mais. Por isso nós devemos olhar para Hebreus 12:7, que diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, porque Deus os trata como filhos. Nós devemos suportar as dificuldades porque Deus está nos disciplinando, porque Ele nos trata como filhos. E por fim, então, o versículo 8 declara: o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. O peregrino ele tinha a garantia de que Deus o acompanharia desde a porta da sua casa até as portas de Jerusalém. E na volta, isso também aconteceria. Pense comigo. Já parou para contar quantas vezes algo ruim aconteceu na sua vida? Já parou para contar? A gente se lembra.
talvez a gente consiga até contar no dedo as coisas ruins que aconteceram na nossa vida. Eu, por exemplo, lembro de uma única vez, apesar de morar em Atibaia e ir direto para São Paulo, quase todo final de semana eu estava em São Paulo, mas apenas uma única vez eu fui assaltado aos 14 anos. E pela graça de Deus, a polícia ainda conseguiu recuperar os meus bens e ainda me dá mais R$50. Tinha mais R$50 na carteira. Ainda fui abençoado ainda. Mas a gente se lembra das coisas ruins que acontecem. Um acidente aqui, uma perda de um dinheiro aqui, um roubo. A gente se lembra pontualmente das coisas ruins. Talvez você tenha histórias muito mais difíceis que você passou, por acidentes graves. A gente se lembra dessas coisas. Perdas, enfermidades que você guarda na memória. A realidade, meus irmãos, é que nós nos lembramos facilmente dos dias maus. Facilmente lembramos dos dias maus. Mas agora eu quero te perguntar o inverso. Você já contou quantos dias Deus te protegeu? Já contou quantos dias não aconteceu coisas graves de ruim em sua vida? Já contou quantos dias o dia foi tranquilo, do começo ao fim, e nada de ruim aconteceu? E você pode chegar no final do dia e falar assim, nossa, que bom. E muitas vezes a gente até acha esses dias chatos, né? Poxa, passou o dia como se fosse um dia normal. Eu fui protegido, Deus me guardou na entrada e na saída, Deus me guardou de todo o mal, Deus me guardou em todo o tempo, mas a gente chega no final do dia e a gente nem percebe essas coisas. A gente acha que só passou mais um dia. Você consegue contabilizar quantos acidentes de carro Deus evitou porque você se atrasou 5 minutos para sair de casa? E ficou irritado com isso? De quantos assaltos você foi livrado? De quantas viroses, infecções e doenças graves não prosperaram no seu corpo, porque Deus blindou de alguma maneira, e talvez nem foi pelo seu cuidado, mas Deus blindou o seu sistema imunológico para que você não pegasse uma doença mais grave? Quantas armadilhas no seu trabalho foram desfeitas sem nem você saber? Pessoas que queriam o seu mal no trabalho, mas de alguma maneira Deus desfez este mal para que você não fosse ferido. Nós não temos a menor ideia da quantidade de vezes que a mão de Deus se moveu em nosso favor no silêncio do dia a dia. É impossível contabilizar. E por isso eu gosto muito daquele hino que diz quantas bênçãos, dize a quantas são, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Porque é impossível nós contarmos o quanto que Deus cuida de nossas vidas. É impossível. Portanto, quero fazer 3 aplicações então. Primeiro, lembre-se de que a graça de Deus te sustenta. Eu quero te lembrar então, todos os dias que você enfrenta leões espirituais e físicos, sem nem ao menos saber. Existem possibilidades terríveis ao nosso redor, mas o Deus protetor está ao nosso lado. Tente se lembrar de que esta graça de Deus te sustenta. Acorde todo dia e durma à noite pensando nisso. Deus me protegeu. Segundo, peça o socorro de Deus. Peça sempre o socorro de Deus. Muitas vezes nós somos tão orgulhosos que nós não queremos pedir auxílio de Deus. A gente diz, não, eu consigo resolver sozinho.
Ou não, eu sei a pessoa certa para me ajudar. Eu sei quem pode resolver o meu problema. Ok, muito bem. Mas antes de você ir para aquela pessoa que pode resolver o seu problema, dobra os seus joelhos, ore ao Senhor, clame a Deus, peça ao Senhor: Deus, eu te peço, resolva isso para mim. Eu te peço, me proteja. Não saia do seu lar sem antes pedir que Deus vá à sua frente. Não comece o seu dia de trabalho, não pegue no volante do seu carro, ou no guidão da sua moto, ou da sua bicicleta, sem antes orar ao Senhor, pedindo o socorro contínuo de Deus. Terceiro, agradeça a Deus. Ao final do dia, não durma apenas reclamando do seu cansaço. Durma pensando, lembrando-se de agradecer ao Senhor. Agradeça por mais um dia de vida, por ter voltado para casa em segurança, por chegar ao final do dia respirando, que já é o maior milagre que nós podemos receber, que é chegar ao final de um dia respirando, vivo. Não estamos num leito de hospital, estamos em casa, deitados em casa. Nós podemos agradecer a isso. E por fim, eu falei que era 3, mas são 4 aplicações. Lembre-se e ore pelos outros. A nossa segurança em Cristo deve nos gerar também amor pelo próximo. Lembre-se dos enfermos da nossa igreja. Ore por eles, para que Deus restaure a saúde física dos nossos irmãos. E acima de tudo, ore por aqueles seus parentes e amigos que não têm o Deus Criador como seu protetor pessoal. Ore para que eles se convertam e sintam a paz imensurável de saber que o seu socorro vem do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado, meu Deus, que podemos confiar em Ti. O Senhor protegeu o seu povo na saída do Egito, no deserto. E nós sabemos que este mesmo Deus nos protege, ó Pai, diariamente. Eu peço, meu Deus, que o Senhor nos ajude a confiarmos na proteção do Senhor e a não confiarmos em nós mesmos. Ó Pai, eu te peço que o Senhor nos ajude, ó Deus, a diariamente clamar ao Senhor por auxílio, clamar ao Senhor por socorro, a não confiar na nossa força, na nossa saúde, a não confiar em outras pessoas, mas a confiar somente no Senhor. Somente o Senhor pode nos trazer paz, alívio, pode nos trazer cura, pode renovar nossas forças. Somente o Senhor pode fazer isso. Eu peço, ó Pai, que o Senhor nos ajude a constantemente orar, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor por qualquer pequena e grande situação que aconteça em nossa vida. Clamamos porque sabemos que o Senhor é um Deus que não dorme, é um Deus presente. O Senhor é um Deus verdadeiro, o Senhor está a todo tempo nos olhando e guardando as nossas vidas. Obrigado porque nós não temos a proteção de meros deuses criados por mãos humanas, mas temos a proteção daquele que criou o universo. E podemos, ó Pai, sentir esta paz no nosso coração. Mesmo quando as coisas não vão bem, ainda assim nós podemos sentir essa paz do Senhor, porque o Senhor está ali, protegendo as nossas vidas. Mas acima de tudo, ó Pai, eu peço que o Senhor nos ajude a Te clamar. Eu peço que o Senhor nos ajude a rogar ao Senhor constantemente, todos os dias, que nosso clamor não seja a pessoas, mas seja somente a Ti, nosso Deus, que traz alívio, salvação, que nos guarda, que nos protege, restaura
e cura. Cremos nisso, ó Deus. Assim oramos, pedindo também, ó Deus, que no restante dessa semana, que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e o consolo do Teu Santo Espírito esteja conosco, ó Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma ótima semana. Amém.